Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 28 de fevereiro de 2022. Maior e mais antigo hospital psiquiátrico do Brasil fecha as portas no Rio Partiu. O maior e mais antigo hospital psiquiátrico do Brasil fechou as portas esta semana. Os dois últimos internos do Instituto Nise da Silveira, no Rio de Janeiro, foram transferidos para uma residência terapêutica, que oferece um tratamento psiquiátrico mais humano e individualizado. No coração da zona norte da cidade, no bairro Engenho de Dentro, um quarteirão inteiro com um passado que não dá para esquecer. Os prédios formam o Instituto Municipal Nise da Silveira, que já teve mais de 1000 internos. O número de pacientes foi diminuindo quando o hospital começou a se preparar para fechar as portas. A partir de 2010 a gente passou a radicalizar mais essa nossa noção de que ninguém mais, ninguém mesmo, deve morar dentro do hospital psiquiátrico. A gente sabe que a gente está no meio de um caminho. Só que o principal a gente vai conseguir fazer, que é dizer não ao manicômio, diz Erika Pontas e Silva, diretora-geral do Instituto Nise da Silveira. Fechar as portas definitivamente é muito mais do que o simples fim de um ciclo. É ajudar a encerrar uma cultura que, por muitas décadas, tratou homens, mulheres e crianças como se fossem qualquer coisa, menos seres humanos. É hora de celebrar a resistência. Os últimos internos do Nise de Silveira merecem ser tratados como heróis, porque eles sobreviveram a muitos manicômios. Flávio, hoje com 39 anos, era ainda adolescente, só tinha 12 anos, quando foi internado pela primeira vez, com um diagnóstico de autismo grave. De lá para cá, passou por muitas instituições psiquiátricas. Foi em um desses que Tânia, irmã por parte de pai, encontrou Flávio. Flávio estava em condições desumanas. Jogado. Não só ele como os outros. Era um local horrível. Os pacientes ficavam deitados na lama. Ali eles urinavam, evacuavam, faziam de tudo ali, as necessidades todas, relembra Tânia Cristina Messias da Silva, que é técnica de enfermagem. É a mãe de Moacir, outro paciente do hospital, quem conta que o filho foi diagnosticado com esquizofrenia quando ainda era jovem. A família não tinha e ainda não tem condições de cuidar dele. Ele passou a maior parte da vida internado. Olha, se eu for contar o que passei com esse garoto, só Deus é muita coisa, sabe? Mas estou aqui firme e forte. Eu quero meu filho, eu quero ver ele viver muito feliz, ver ele do jeito que ele está, diz Maria de Lourdes Araújo dos Santos, mãe de Moacir. A saída dos hospitais não representa o fim do acompanhamento desses pacientes. Flávio e Moacir, assim como muitos outros, não têm condições de voltar a viver com a família. A partir de agora, eles passam a morar em lugares chamados residências terapêuticas. São mais de 500 apartamentos alugados no país, com todas as despesas pagas pelo governo. A diferença dos manicômios é que cada lugar como este abriga poucos moradores. Assim eles recebem, de forma individualizada, assistência psicológica e cuidadores, dia e noite. O antigo hospital psiquiátrico, que tem o nome da médica brasileira Nise da Silveira, vai dar lugar a um parque. Espaços como esse sempre foram contestados pela psiquiatra alagoana, que foi uma das maiores batalhadoras para o fim dos manicômios e a favor dos tratamentos humanizados. Muitos prédios vão para o chão, mas outros vão ser mantidos de pé.
Os arquivos do antigo hospital, com os documentos que ajudam a contar a história da psiquiatria no Brasil, vão permanecer guardados. O espaço também vai continuar abrigando aulas de artes que ajudam na recuperação dos ex-internos. Lei que interrompe internação forçada. O sociólogo e ex-deputado federal Paulo Delgado é o autor da lei de 2001, que determinou a desativação dos manicômios. A lei interrompeu o modelo de internação forçada, contra a vontade do paciente, e impôs tratamento digno. Ainda há muitos manicômios em funcionamento e a lei não estabelece uma data para o fechamento deles. No livro Principiante Espírita, Allan Kardec esclarece sobre a loucura e a obsessão, que muitas vezes é confundida com a loucura. Diz o codificador, um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão, ou domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiuns, apresentando-se com nomes supostos e impedindo que por eles se manifestem outros espíritos. Isto constitui, também, um perigo em que esbarra todo observador novato e inexperiente, que, desconhecendo as características desse fenômeno, pode enganar-se pelas aparências, do mesmo modo que aquele que desconhece a medicina pode enganar-se quanto à causa e à natureza de uma doença. Se, neste caso, o estudo prévio é vantajoso para o observador, torna-se indispensável para o médium, pois lhe fornece os meios de prevenir um inconveniente que lhe pode acarretar desagradáveis consequências. Por isso toda recomendação é pouco para que o estudo preceda sempre a prática. Apresenta a obsessão 3 graus bem característicos: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Em O Livro dos Espíritos, na questão 371, o codificador questiona a espiritualidade superior a respeito de ter algum fundamento a opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior e recebeu a seguinte resposta: não. Eles têm uma alma humana frequentemente mais inteligente do que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. Na questão seguinte, Kardec, com o brilhantismo de sempre, pergunta qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas. Os instrutores do além afirmam, com muita propriedade, que são espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas e sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Interessado no aprofundamento do tema, o mestre de Lyon interroga se não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades. Os benfeitores da humanidade assim retorquiram: jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles exercem, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Esta a diferença. Um bom músico, com um mau instrumento, não fará boa música, o que não impede de ser um bom músico. Questão 372-A. Logo após, o inovidável Kardec explica que é necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo material. Mas há casos em que a matéria oferece uma tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. Esses são casos patológicos, e em tal estado a alma não goza de toda a sua liberdade. A própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de fevereiro de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.